Bem, estou aqui nessa tarde para compartilhar com os irmãos um tema que é pouco até falado de uma certa forma, né? Mas é uma necessidade da gente falar sobre isso, porque às vezes pode ter pessoa que possa descrer da palavra de Deus por se confundir, né? E achar assim, poxa, tem coisa na Bíblia que não tem muita referência. Aqui no livro de exegese que tem aqui, um livro bom, não conheço o autor do livro, mas eu sei que é bom, comprei esse livro. E ele diz aqui, afinal de contas, quem são as bestas do Apocalipse? Esse livro é um livro de exegese. Então, ele aqui está dizendo que existe pontos na Bíblia que a gente não consegue compreender. Isso que ele está dizendo ali. Afinal de contas, quem é o livro de Apocalipse? Porque às vezes, por mais que nós sejamos, alguém seja exegese na palavra, tenha profundidade verbal para conhecer, mesmo assim às vezes não dá conta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque a fé é um mistério e a palavra de Deus, da onde vem a fé, é um mistério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui, no capítulo de Apocalipse 17, verso de número 9, diz assim, e aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, as quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, e o outro ainda não é chegado. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta que era e que não é, também é ele o 8º rei. E procederá dos 7 e caminhará à destruição. Então surge um 8º rei na história. Surge um 8º rei. Esse 8º rei é dos 7 e vai à perdição. Mas vamos lá para os 5. Primeiro, ele diz, 5 já caíram. Quando surge o povo de Israel, surge a promessa feita a Abraão do ungido. Descendência, e na tua descendência será abençoada as famílias da terra. Então, quando ele se localiza ali no Egito, depois da morte de José, então, ali se levanta, porque a palavra Cristo vem da palavra traduzida Messias, da onde surge a palavra anticristão, porque no caso a tradução do grego, como, né, muitos conhecem, a tradução do grego, a palavra então ungido, que tanto Cristo como Messias tem o mesmo sentido da palavra ungido. Então você vê, anticristo, quer dizer, anti-ungido. Então você vê primeiro império mundial, aonde fala do império egípcio, do Egito, onde estava o povo de Israel. Ali é a primeira cabeça. Depois surge, quando o povo é levado para a terra dele, e ali, no tempo do rei Oséias, surge ali a segunda cabeça, que é o segundo império mundial, que é a Síria, onde eles pegam e levam cativo ali as 10 tribos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só fica 2 tribos, que é as 2 tribos, Judá e Benjamim. Então, ali, mas o que acontece? Fica 2 tribos. Mas nessas 2 tribos, no tempo do profeta Jeremias, a Bíblia diz que eles são levados cativos pela Babilônia, que a Babilônia é o 3º império mundial, que é a 3ª cabeça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, é levado cativo com a promessa de passar 70 anos em cativeiro e voltar para a terra depois de 70 anos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas da Babilônia, que é a 3ª cabeça, surge o Meda-Persa, que é o 4º império mundial.
E depois surge o quinto, que é o grego, que inclusive o Império Grego, vocês, muitos, né, que têm estudo nessa parte, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sabe disso, que até hoje a influência do Império Grego ainda é muito grande no mundo. Inclusive a Olimpíada, ela é, né, da influência ainda lá do Império Grego, que no caso é o quinto império, que é a quinta cabeça, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, surge, ele diz, um existe, cinco caíram, um existe, o sexto, falando do Império Romano, um existe. Então, depois do quinto império, do Império Grego, vem o Império Romano, como todo historiador sabe disso, embora não seja. Mas surge um sexto, que é o Império Romano. O Império Romano, ele, no quarto século, mais ou menos, né? A gente aqui não tem tempo para estar, coisa que é resumido, um tempo resumido, mas quando chega nessa parte aí do quarto século, com o sexto império, a qual ele disse um existe, falando do Império Romano, que é no caso a sexta cabeça, então Constantino se converte ao cristianismo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e o império fica cristianizado, né? Eles passam a ter os cristãos como uma religião comum entre eles, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas com a queda, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com a queda do Império Romano, quando os bárbaros vêm, né, é conhecido como, né, na história como bárbaro, então eles vêm e levam ali e acaba ali o Império Romano, mas surge um outro império, que ninguém pode dizer que a partir do quarto século, louvado seja o nome do Senhor, surge um outro império, que é chamado de Igreja Imperial. A Igreja Imperial, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é influenciada pelo Império Romano, usa as mesmas táticas. Por quê? Porque ela tem influência na questão de governar sobre monarquia daquela época, né, a qual assumiu o poder sobre várias monarquias na Europa. Então, ele diz, o sexto não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo, falando da Igreja Imperial, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que surge, né, a partir do quarto século, e dura um pouco de tempo. Ela dura um pouco de tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui diz, o oitavo rei é dos 7 e vai à perdição, porque surge um oitavo rei. Esse oitavo rei, ele é dos 7 e ele vai à perdição. Então, surge o que? A Igreja Imperial, que é a 7ª cabeça, e surge um oitavo, que diz aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a besta, que é o verso 11, que era e já não é, também é ele o oitavo rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque o oitavo vai governar pelo último império mundial, que será o império da tecnologia. Império da tecnologia. Ele vai governar com o império da tecnologia. Como está escrito, né, em Apocalipse 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz em Apocalipse 13 que sobre a besta, né? E diz que isso aí já é bastante comentado, já é bastante falado sobre isso. Não vou entrar nesse detalhe, porque graças a Deus tem muitas pessoas que já têm falado sobre isso.
a forma de governo do último império mundial, né, que será através da tecnologia, como foi previsto em Apocalipse 3, onde fala da besta também, com as 7 mesma cabeça e os 10 chifres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E os 10 chifres, né, já está aí. As 10 maiores religião do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a Bíblia diz que eles têm um comum acordo. Um comum acordo. E nesse comum acordo que eles têm, né, das 7 cabeças e dos 10 chifres, no caso, os 10 chifres fala, nesse último dia Deus tem falado no meu coração, tem entendido que fala, os 7 chifres fala da religião, né, da união das religiões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, depois eu quero fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. E assim o nome do Senhor será glorificado. Amém e amém, Jesus. Aqui fica essa palavra para você meditar. Então, para você que às vezes lê e às vezes não acredita por ser muito confuso, então tá aí o esclarecimento aí para você. Eu li, né, e Deus me deu essa palavra buscando para passar para vocês. As 7 cabeças da besta, os 7 impérios mundial, com o 8º surgindo, o império da tecnologia sendo governado por um homem, louvado que é dos 7, e ele vai à perdição também. Então, tá aí, livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. Para os que crê, não é o fim, apenas o começo.